Ponto de Vista, produção da Poliana Oliveira. A apresentação de Luiz Alberto está começando agora. A partir de agora, na Paz FM. Política, religião, economia, saúde, educação, ciência e tecnologia, o mundo atual e suas transformações. Tudo isso e muito mais no Ponto de Vista, com Luiz Alberto e seus convidados. Como deve ser o namoro cristão, e o que a gente discute com você a partir de agora no Ponto de Vista da sua Paz FM. Namorar, todo mundo que está solteiro quer. Muitos querem ter um namoro abençoado, mas poucos querem fazer a vontade de Deus e praticar os princípios corretos para serem felizes na área sentimental. Um namoro cristão que não tem princípios cristãos pode sim levar ambos para a perdição. O namoro é uma preparação, um período importante na vida de duas pessoas e de muitas responsabilidades. Representa um período de transição entre dois jovens ou adultos, homem e mulher, crentes no Senhor Jesus, com um bom nível de maturidade. Este é um período de conhecimento mútuo. É um tempo onde se obtém a oportunidade de duas personalidades diferentes se harmonizarem, conhecerem um ao outro. Este período também serve para confirmar a vontade de Deus para as duas vidas, para a vida de ambos. É certo que, para um relacionamento ser bem-sucedido, depende essencialmente das duas pessoas envolvidas e não de fatores externos. Quais seriam os princípios fundamentais para que um namoro cristão dê certo? Como deve se comportar, agir e continuar um namoro dentro das bênçãos de Deus? Quais seriam as responsabilidades desses dois namorados? É o que a gente discute a partir de agora no Ponto de Vista da Paz FM. Ponto de Vista. A opinião de quem entende do assunto, a visão do especialista, a notícia e suas consequências. Ponto de Vista, o programa de entrevistas da sua Paz FM. Apresentação Luiz Alberto. E nós recebemos jovens aqui, para falar sobre esse assunto. Você também pode falar com a gente no WhatsApp, 629-8599-2440, pode dar a sua opinião, pode fazer perguntas também, tá? E estamos ao vivo no facebook.com/PazFM. Diga o seu nome, o local de onde você fala, poste a sua pergunta ou seu comentário. Na sua opinião, como deve ser o namoro do jovem cristão? Então fale com a gente no WhatsApp, 629-8599-2440, ou então o facebook.com/PazFM. O Everson Moreira, a minha pergunta é, existe tempo certo para namorar? Ok. A gente vai falar sobre esse assunto aqui, o jovem... ok, muito bom. A gente responde daqui a pouquinho aqui para você, tá? Pode ir participando com a gente, 629-8599-2440. O que é um namoro, né? O namoro cristão? O que é, quais os objetivos, como deve se comportar, agir um namoro dentro das bênçãos de Deus? O evangelista Arnold Starler está com a gente aqui, é teólogo, historiador, filósofo, escritor, professor do curso de obreiros da FACEB, a Faculdade Assembleana do Brasil. É jovem solteiro ou jovem casado, Arnold? Boa tarde, obrigado pela presença. Olá, Luiz Alberto, tudo bem? Quero com muito prazer te cumprimentar os amigos e os ouvintes da Rádio Paz FM. E sou casado. Há quanto tempo? Há 10 anos. 10 anos 10 já? anos. Não casou menino, então? Casou menino. Geralmente é o perfil de quem... Você casou jovem? Casou jovem. Com quantos anos você se casou? 20 anos, né? Então tô fazendo 30 agora. 20 anos de... Exatamente. Casou aos 20. Você namorou há quanto tempo? 3 anos. 3 anos de namoro. 3 anos. Começou a namorar aos 16, 17 anos. 17 anos. 16 para 17 anos. 17. Bem novinho também. Exato. E eu tenho a impressão que os nossos colegas de bancada, o Johnny Júnior, já foi mais novo do que eu. Vamos checar aqui. O Johnny Júnior também está com a gente aqui. É pastor, é teólogo, especialista em teologia sistemática, bacharelando aqui em filosofia e também é professor do IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas. Pastor Johnny, nos honra sua presença. Começou a namorar bem cedo também? Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor, pastor Luiz Alberto. Estamos felizes por estar aqui hoje no programa Ponto de Vista. Eu também comecei aos 17 anos, 18 anos namorar e me casei aos 21 anos de idade, ou seja, já tem 6 anos, né? Casado já. Casado.
Jovem casado. Estamos aí, firme. Muito. Começou a namorar com quanto? 17? Mais ou menos, 17 anos. 17? Vocês começaram bem novinhos, né? Bem jovens, né? Muito bom. O Kaique também está com a gente aqui, o Kaique Farias. Ele é evangelista da Assembleia de Deus Campo Campinas, do bairro Hilda, especializado em teologia, é professor de hebraico também preletor. O Kaique é jovem casado ou jovem solteiro, Kaique? Pai do Senhor, pastor Luiz Alberto, a todos os ouvintes da Rádio Paz, uma boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou um jovem casado, me casei aos 24 anos, estou quase inteirando 2 anos de casado, sou o mais novo casado entre os meus amigos e namorei pouco tempo, eu namorei mais ou menos 3 meses, com 3 meses eu já noivei e no mesmo ano houve o casamento. Rapaz, foi rápido o seu namoro. Foi rápido. Você já conhecia a moça? Eu conheci ela por volta de 2 meses antes de iniciar o namoro. Eu conheci ela no mês de setembro de 2017 e em novembro a gente estava namorando. No mês de janeiro a gente já estava noivo. Então foi algo bem estratégico. Mas você já pensava assim, de encontrar alguém para namorar e casar, ou foi de repente, você apaixonou e... Foi de repente. Foi de repente. Na verdade, eu me encontrei no mesmo propósito com ela. E onde foi totalmente estratégico, eu percebi que era a vontade de Deus para aquele momento, dos propósitos, então houve o casamento. A vontade de Deus, mas você queria também, né? Claro, com certeza. A vontade de Deus e a sua. Exatamente. Você viu a moça falando, essa moça bonita aqui, eu não posso deixar escapar. Certeza que é vontade de Deus. Muito bom. Gente, como é que vocês encaram o namoro cristão? Como é que deve ser o namoro cristão? Qual o que a Bíblia fala? A Bíblia fala de namoro? O que a Bíblia fala a respeito do assunto? Então, a Bíblia realmente ela vai falar sobre tanto namoro quanto período de noivado, tanto antigo quanto novo. Contrapartida, é aquilo que eu já estava começando a abordar aqui com os nossos colegas de bancada, a gente precisa entender na Bíblia o que é doutrina e o que é cultura. A Bíblia realmente ela vai apresentar esse momento que precede o casamento também como uma cultura. Afinal de contas, a Bíblia é um livro carregado de culturas. Então, o primeiro relacionamento que a gente vai perceber na Bíblia é justamente quando brota no desejo de Abraão escolher uma esposa para o seu filho. Então, o que nós temos? Nós temos uma cultura do Oriente Antigo que até permeou no Brasil até um tempo atrás, que era justamente o fato do pai realmente ser um ponto importante, os pais serem um ponto importante na escolha do relacionamento, né? Então, a Bíblia fala. A gente vai precisar entender o que realmente é o namoro cristão, que passa não pela cultura, mas pela doutrina bíblica, para saber realmente como é que chega a igreja evangélica brasileira de hoje. E é sobre isso que nós vamos tratar. Mas a Bíblia fala tanto no Antigo, no Primeiro Testamento, quanto no Novo. Porque alguns teólogos dizem que a Bíblia não fala de namoro, fala de noivado, que é dentro daquela cultura do Antigo Testamento. Como é que vocês veem isso? Eu acho interessante pensar que muitos termos que nós utilizamos na nossa modernidade, eles estão ausentes das Escrituras. Na verdade, até muitas doutrinas preciosas para o cristianismo, como a doutrina da Trindade, que é a doutrina cabeça-chave do cristianismo, o termo em si está ausente das Escrituras, mas o conceito, os princípios, as ideias que formam a doutrina são todas fundamentadas nas Escrituras, né? E como o Arnold já começou tratando aí, nós temos uma série de princípios, uma série de prescrições que moldam a vida afetiva do ser humano, né? Esse ser humano que tinha a sua vida afetiva num estado antes da queda, e a queda trouxe consequências para a sua vida afetiva, ele se sente quebrado, ele se sente fraturado, e agora a Bíblia Sagrada vai regenerar essa vida afetiva do ser humano, vai restaurar, e aí ela vai trazendo princípios, né? No decorrer das suas narrativas, a gente vai vendo tudo isso. Eu penso que é um ponto importante pensar nisso, pastor Luiz Alberto. O termo namorar não está contido ali, mas o assunto... Exatamente. O fato... Toda vez que a gente olha para as páginas da Bíblia, a gente vai precisar entender a diferença de grafia para teor. Por exemplo, a gente, igual o Johnny falou, a gente não encontra a palavra trindade, não encontra numa forma de grafia, mas nós vamos realmente encontrar a doutrina da Trindade tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O namoro vai ser do mesmo jeito. Então, embora nós não encontramos a expressão namoro, mas a gente vai encontrar momentos onde que realmente é perfeitamente aplicável um relacionamento de namoro. Essa nomenclatura que a gente dá para namoro é uma coisa mais ocidentada, né? A coisa mais do Ocidente. No Antigo Testamento, até dentro da lei do judaísmo,
não existia esse namoro. O período que ambos, tanto o homem quanto a mulher, se interessavam, o homem pagava o dote para a família, era um período de conhecimento, mas onde o homem passava na casa dele, a mulher passava na casa dela durante um ano, em um acordo. Havia realmente um contrato ali, um contrato escrito entre os pais, privando algumas coisas, privando o toque físico, privando o sentimento próximo, e após um ano ocorria o casamento. Então, o pensamento oriental, o pensamento mais da cultura judaica, do Antigo Testamento, e até na época de Cristo mesmo, de Paulo, com a mente deles totalmente dentro dessa cultura do judaísmo, essa intenção de relacionamento está dentro de um acordo, né? Dentro de um propósito. Então, sempre houve esse relacionamento com um propósito, era um objetivo. Então, sempre na Bíblia foi citado o relacionamento, mas antes do relacionamento, algumas responsabilidades. Então, sempre está muito intrínseco responsabilidade e relacionamento. A questão da idade aqui, deixa eu ver se eu entendi bem aqui, o Everson Moreira. O Everson, deixa eu ver se eu entendi aqui. Existe o tempo certo para namorar? Como identificar? Abraço a todos. Aqui essa pergunta é de uma jovem da minha igreja, onde sou líder. Ô, Everson, obrigado, querido. Eu vou fazer um desdobramento dessa pergunta, tá? Existe tempo para namorar. Existe idade para começar um namoro? Uma idade apropriada? E esse namoro, quanto tempo deveria ser esse namoro para a gente considerar como saudável diante de Deus ou diante da cristandade? Então, com relação à idade, se a gente tentar impor uma idade, realmente a gente vai estar, no máximo, emitindo uma opinião pessoal. Contrapartida, a Bíblia nunca apresentou a tese de uma idade. E realmente que essa tese, ou que realmente esse conceito vinha ser apresentado como, de fato, assim, se eu desobedecer aquela idade, eu estou pecando contra Deus. Isso nunca existiu. O que nós temos é alguns critérios bíblicos. Por exemplo, ainda ontem eu estava estudando um artigo sobre relacionamento cristão, e um dos critérios que foi apresentado pelo escritor desse artigo é a questão do trabalho. Exemplo, a gente vai perceber que antes de Deus dar Eva para Adão, Deus deu uma missão para Adão, que é trabalhar. Então, no mínimo, nós tínhamos um agricultor, uma responsabilidade. Né? A questão é, tem como a gente determinar uma idade? Não. Mas realmente o que a Bíblia sempre vai mostrar é que exige responsabilidades para se iniciar o relacionamento. E uma delas eu já comecei abordando, que foi a questão do trabalho. Interessante. Everson, interessante essa questão. E o rapaz trabalha? Essa é uma boa pergunta. O rapaz tem uma profissão? O rapaz tem uma profissão, já tem uma missão, sim. Um propósito de vida. Um propósito de vida, sim, Johnny. Adão no Éden já cumpria essa responsabilidade, depois a gente não sabe esse tempo, como se deu isso, né? Mas assim que ele vindicou-se responsável diante de Deus, Deus lhe trouxe a recompensa da sua responsabilidade, né? Então, realmente o Arnold toca num ponto importante. Então, a moça é a recompensa do esforço do rapaz. A responsabilidade. Jacó ficou muito tempo, ficou 7, depois mais 7 anos, né? É interessante como que a Bíblia mostra o trabalho dignificando o homem. O relacionamento também, né? E interessante o que o Johnny citou, Gênesis 29, Jacó ele troca esses princípios de responsabilidade e relacionamento. A Bíblia sempre apresenta a responsabilidade vindo primeiro do que o relacionamento. Então, quando Jacó ele vê a Raquel uma primeira instância, ele se apaixona ao ponto de correr e beijá-la. Quando ele percebe que ele trocou esses princípios de relacionamento e responsabilidade, ele chora. Ele chora e se apresenta diante do pai de Raquel, dizendo, agora eu quero inverter as coisas. Eu errei, então agora eu quero primeiro essa responsabilidade. Eu vou trabalhar pela sua filha e depois você vai me dar o relacionamento. Profundo isso, hein? Isso para o Brasil hoje é profundo, né? É profundo. Trabalhar 14 anos para uma mulher... Ao contrário do que muitas pessoas, às vezes, né, Kaique, eles costumam pensar que o trabalho foi um tipo de juízo pelo pecado humano. Castigo. Só que o trabalho precede a própria queda. O trabalho é o nosso propósito criatural. Deus nos deu um propósito como criatura. A função primordial de Adão. Adão tinha 2 funções no Éden. Atenção, jovens, estão nos ouvindo aqui. Moças, peço os rapazes para ouvir esse programa, o Ponto de Vista hoje, tá? Peço os rapazes para ligar urgente aqui na Paz FM. Ouvir o Ponto de Vista, Paz FM 89,5. Nós estamos ao vivo aqui no facebook.com/PazFM.
mostra aí no seu Facebook aí, duplica, como é que chama? Compartilha, obrigado. Compartilha aí no seu Facebook, moça, por favor, para esses rapazes aprenderem um pouco, né? São duas funções básicas, primordiais, que Deus coloca Adão no jardim do Éden. A primeira era zelar do jardim, ser o zelador do jardim, o protetor do jardim. Ele tinha que zelar e proteger. Isso. A função do homem é zelar. É o trabalhador. Ele tem que zelar. Ele é trabalhador nato, né? A sua natureza. O trabalho está intrínseco à natureza do homem. E depois tem que ser protetor. Tem que ser protetor. Interessante o assunto tá partindo para a ideia do trabalho, porque se a gente tiver uma visão fraca do trabalho na perspectiva bíblica, a gente tem uma visão frágil do casamento também. Casamento envolve trabalho, né? Inclusive, antes de começar o programa, eu estava relembrando de onde vem essa ideia de namoro, esse termo. Ele vai remontar lá no latim uma ideia cohors, que é a ideia de horta, cuidar de uma horta. É lá que vem toda uma ideia de cortejar, cuidar, né? Então o namoro em si ele já é uma preparação de muito trabalho. Mas essa ideia do latim é a ideia do Éden, é cuidar do jardim. Interessante. Zelar do jardim. Interessante. E a palavra, na verdade, a palavra provisão, na verdade, a palavra protetor está totalmente ligada à provisão. Na verdade, é impossível ser protetor sem prover, né? É impossível você proteger de algo externo sem prover no interior. Então fica uma coisa meio fora de contexto. Então o relacionamento ele sempre está ligado à proteção, à provisão. Okay. O assunto tá tão gostoso da gente estar aprofundando aqui, né? E eu não sei se nós respondemos aqui o Everson. Tempo para namoro, existe tempo para namorar? Começou a namorar com quanto tempo? Então, a gente até falou por causa do propósito, né? Tem que ter propósito, sim. Exatamente. Tem tempo para começar a namorar e depois começar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos? Eu parto do princípio de que não existe um limite ou um tempo determinado, embora tenha muitas denominações que regulamentam o tempo, né? Então, o que acontece é o seguinte, o que eu observo é muita necessidade do critério, e o trabalho é um deles. Então, eu parto da tese do tipo, se eu entender que assim que o namoro cristão ele deve ter como objetivo o casamento, então no mínimo tem que estar trabalhando. Ao contrário disso, eu nem vou com esse negócio de namoro. A segunda ideia tem um tempo específico, se realmente a Bíblia apresenta a ideia de que tem que ter o casamento, então, em contrapartida, eu entendo que ele não pode ser extenso. Eu vou dar um exemplo que eu estou falando. Eu tive um líder de jovens, amigo meu, que ele falou assim para mim, não, depois que eu formar, eu caso. Aí ele formou. Depois ele foi para pós-graduação. Depois ele fez o mestrado. Ele disse que estava precisando de um emprego. Ele conseguiu, passou no concurso público para trabalhar no Detran. E até então ele não tinha casado. Nessa brincadeira foram 10 anos. Então, às vezes, isso pode gerar alguns problemas que a Bíblia certamente vai criticar. Por exemplo, tem 49 referências no Novo Testamento proibindo a prática sexual antes do casamento. Então, se a gente partir realmente da ideia do que Salomão falou, que o homem atrai a mulher atrai o homem, e o amor não isenta a questão do desejo, a gente vai falar sobre isso na parte 2, e o que acontece? Tem que estar atento, porque para você que é de uma denominação, seja reformada pentecostal, ou reformada ou pentecostal, você já provavelmente já viu caso de processo disciplinar e uma série de coisas, ou seja, realmente não é invenção dos pastores. A Bíblia realmente, no Novo Testamento, proíbe 49 vezes a prática do ato de relações sexuais antes do casamento. Não tem que ter um tempo? Bom, um tempo específico não tem, mas quebrou esse princípio, sem sombra de dúvidas, transgredir contra as escrituras, né? Aqui no WhatsApp você também fala com a gente, você que está chegando agora. Estamos ao vivo também no facebook.com/PazFM. O assunto é sobre namoro cristão. Esse é o tema do Ponto de Vista. Aqui ao meu lado, à minha esquerda, o Kaique Farias. No meio da bancada, o Arnold Starley. E mais à direita, o Johnny Júnior. E o Lincoln Alves também com a gente aqui. Olha, só top das galáxias aqui com a gente no Ponto de Vista. Lincoln Alves, da sede de Campinas. Que bom que você está recebendo aí 3 amigos meus, pastores jovens, abençoados homens de Deus. O comentário que eu tenho a fazer é sobre o início do namoro. Porque para tudo na vida, nós iniciamos com oração. Negócios, oramos, buscamos a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas com relação ao namoro, e o crente namora com o intuito de casar, tem se deixado um pouco de lado a oração para saber se é da vontade de Deus. E muitos têm falado, não, mas quem escolhe sou eu. Mas para coisas tão pequenas na vida,
nós buscamos orientação de Deus, mas para algo que é o namoro e futuro casamento, algo que muda a estrutura completa da nossa vida e é algo que é para sempre, às vezes nós deixamos de lado. Eu queria ouvir os meninos falar, amigos, meus amigos, falo meninos com carinho. Abração, Deus abençoe a todos. Lincoln, obrigado. Lincoln, você colocou uma pimenta aqui agora, porque essa é uma das maiores dúvidas do jovem cristão. Não, o jovem que não é cristão, ele não se preocupa muito com isso, mas para o jovem cristão, essa é uma das maiores dúvidas e uma das maiores dificuldades que a gente tem dificuldade de responder. Como saber se é da vontade de Deus? A gente responde no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Todos os dias, em todos os lugares e a qualquer hora. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Promoção Chave na Mão. Qual que é o seu nome? Danilo. Danilo, você tá confiante que você vai levar essa moto? Já é minha, já. Então vamos lá, atenção, girando, a chave já colocou, atenção, opa, girou! Na partida da moto. 6 motos CG 160 Start. E ainda 6 TVs tela grande. Promoção Chave na Mão. Habilite-se preenchendo o cupom da promoção em uma loja de nossos patrocinadores. Certificado de autorização número 06.000986/2019. Oferecimento Coca-Cola, sinta o sabor. A Fortaleza Magazine, barato e fiado é com o Ceará. Atacadão, Rodovia dos Romeiros, GO 060, quilômetro 4, Gerente João Carlos. Teta caseira e bananadas Nani, a excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Atacadão, Avenida Goiás com Perimetral, Gerente Zaira. Bioextratos cosméticos naturais, nas melhores lojas do Brasil. Nano Odontologia, núcleo avançado de odontologia, Vila Brasília e Cidade Livre. Sol da Terra Moda Evangélica, Alberto Miguel, Campinas e Passeio das Águas Shopping. Hiperfesta, a maior rede de lojas de festa do Brasil. Atacadão, Avenida Rio Verde, Gerente Marcos Vinícius. Pão Rei, o pão nosso de cada dia é o Pão Rei. Café Brasileiro, compartilhando bons momentos. Aqui tem promoção de verdade. Vem aí, só para elas, mais uma edição do Te Encontro no Céu. Conexão Estudantil Universitária. Dia 24 de outubro no Ginásio de Campinas, das 8h30 às 16 horas. Presenças: Milena Mariano, Fabiola Melo, Mayra Gabriela, Guilherme Batista, Nelson e Ângela do Eu Escolhi Expirar e Isadora Pompeu. Eu sei que nunca me deixou. Um mega encontro estudantil só para elas. Inscrições: Instagram Guilherme Batista. Apoio Paz FM, a rádio oficial do céu. O que seria da vida sem desafios? Imagina sem sonhos. Não teria a menor graça. Então se desafie. Realize os seus sonhos na melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Na Unialpa você é capaz de conseguir emprego no início do curso. Também, né? Método ágil de ensino, professores que são referência no mercado e laboratórios de última geração. São 17 cursos para você escolher aquele que sempre sonhou. Bora! Acesse unialpa.com.br e agende sua prova online ou presencial. Em Goiânia, a Paz FM 89,5 está em segundo lugar na pesquisa Ibope Geral. Paz FM. A rádio do ouvinte fiel. Quer ficar livre daquela conta de energia que te assusta no final do mês? Rede Sol Energia Solar. Use o sol a seu favor e tenha uma economia de até 95% na sua conta de energia. A Rede Sol Energia Solar vende, instala e já deixa tudo regularizado junto à Enel. Para você economizar tempo e o seu precioso dinheiro, fale agora mesmo com a Rede Sol e saiba mais. WhatsApp 99319-6861. 99319-6861.
Aproveite os últimos dias do Bazar de Fábrica mais esperado do ano. Bazar de Fábrica Boneca de Pano. O melhor da moda feminina e masculina. Com descontos de até 70% e peças a partir de R$20. Reposição de super novidades nesta quinta-feira. De segunda a sábado até às 18h30 e domingo até às 14 horas. No Galpão de Fábrica na Avenida São João, Vila Alzira. Mas corre, porque o bazar termina neste domingo. E outra oportunidade dessas é só no ano que vem. Informações 983010107. Vem, que tem de tudo no Atacadão. Aproveite as ofertas do Atacadão Rodovia dos Romeiros. Filé peito de frango super frango congelado 1 kg, 8,69. Linguiça frango Copacol congelada 800 gramas, 7,49. Café Melita vácuo tradicional 500 gramas, 8,98. Atacadão Rodovia dos Romeiros. GO 060 km 4 ao lado do Beach Clube. Vem! Paz FM 89,5. O Fujioka tem, o que eu preciso tem. Prancha Mundial, a Lise Modela. Resistência em cerâmica, só R$ 39,90. LG K12 Plus, 32 GB, 10 de R$ 89,90. Preço baixo de verdade, o Fujioka tem. Saia da cidade e venha para Santa Branca. É um lugar para a família, com atividades, descanso, pertinho de Goiânia. O que te faz sorrir? Ficar perto de quem você ama? Compartilhar bons momentos? Saborear o que mais gosta? E você já pensou que um sabor pode ter um propósito? Compartilhe bons momentos com Rosquinhas Micos e ajude milhares de pessoas a continuar buscando o seu melhor sorriso. Na compra de Rosquinhas Micos, 1% do faturamento é revertido ao Hospital Araújo Jorge na luta contra o câncer. Abrace essa causa com Rosquinha Micos. Uma multidão de amigos, Paz FM, Goiânia. Uma multidão de irmãos, a rádio do coração. Ponto de vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto. Ponto de vista aqui na Paz FM, conversando sobre namoro cristão, como deve ser o namoro. E agora aproveitando aqui a pergunta do Lincoln, que é como saber se esse namoro é da vontade de Deus. Esse é talvez um dos principais dilemas do jovem cristão. A gente recebe aqui o Kaique Farias, que é evangelista da Assembleia de Deus Campinas, do bairro Hilda, especializado em teologia, professor de hebraico, é também preletor. No meio da bancada, o Arnold Starley, que é teólogo, historiador, é também professor do curso de obreiros da FACEB, a Faculdade Assembleana do Brasil. E mais à direita, o pastor Johnny Júnior, que é teólogo, especialista em teologia sistemática e professor do IBCamp. Bom, a pergunta do Lincoln: como saber se é da vontade de Deus esse namoro? Arnold, começa contigo? Pode ser. Tem uns textos na Bíblia que me remete à seguinte ideia. Por exemplo, Deus criou Adão e criou Eva. Depois que acontece o que nós, a teologia, chamamos de pecado original, Deus apresenta-se para Adão e pede para Adão um relatório do que tinha acontecido. Adão dá o relatório dizendo assim: Senhor, tudo isso aconteceu por causa da mulher que tu me destes. Traduzindo, se o Senhor não tivesse me dado, nada disso teria acontecido. O que eu vejo na Bíblia é que em Números, capítulo 36, o verso 6, ali nós temos Moisés dando orientação para todos os hebreus. A orientação é essa: os hebreus que não fossem casados. E quando vocês forem casar, vocês devem casar com a mulher que bem parecer aos vossos olhos, vírgula, contando que elas fossem da tribo de Zelofeade, mas aí nós vamos deixar o contexto histórico um pouco de lado. Mas só apenas essa parte. E quando vocês forem casar, vocês devem casar com a mulher que bem parecer aos vossos olhos. Por quê? Porque caso o casamento não vier a dar certo, que isso pode acontecer, eu não vou ter autonomia de apontar o dedo no rosto de Deus e dizer: Senhor, meu casamento não deu certo por causa da mulher que tu me destes. Então a ideia é bem simples.
quem vai para o altar é eu, não é Deus. Segundo, como é que explica o caso daqueles casais que não são cristãos, que casaram, vivem bem, onde nunca teve uma profecia, onde nunca teve uma revelação, onde nunca teve uma sapateada, onde nunca teve isso. Por que dá certo? Eu descobri que é o seguinte: casamento quem faz é você e é isso. Ou seja, existe uma crença dentro da Igreja Católica. A construção do relacionamento, é isso que você Exatamente. Como é que se explica um caso de gente que não é cristã, que não tem a Bíblia como palavra de Deus, mas vivem? Você está dizendo que não basta ser só cristão. Não basta ser só cristão. Tem que saber construir o relacionamento. Afinal de contas, as estatísticas têm mostrado que o índice de divórcio dentro da igreja é praticamente igual fora da igreja. Então a pergunta é, como é que se explica isso? Porque uma coisa está bem clara. A dificuldade de convivência ela é real, e é por isso que existe uma necessidade da igreja sempre investir nisso para saber como é que faz para conviver. Afinal de contas, maturidade é um desafio grande. Portanto, Luiz, só para finalizar, o Johnny, já te devolvo aqui para vocês. A ideia é bem simples. Deus dá responsabilidade. Deus dá responsabilidade. O que a gente tem que estar atento, que a gente estava até conversando aqui no intervalo, é que dentro da crença católica existe Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. E eu até escrevi isso no meu livro, que eu comecei a perceber que tem muitos Santo Antônios que estão bem vivos dentro da igreja evangélica brasileira. Alguns deles trajados de líderes de jovens, outros trajados de profetas, que simplesmente acham que carregam em si uma missão de querer casar os outros. E é aquilo que eu falo para essas pessoas que ouvem esses conselhos. Fazer isso é simplesmente beirar o fracasso. Eu concordo com o Adi. Não pode, ninguém pode assumir para si um cargo de porta-voz da vida afetiva das pessoas, né? E realmente o namoro é uma construção para o casamento. Penso que a Bíblia nos dá sinais de como fazermos essa construção. Nós vamos ter que fazer essa construção no final das contas, né? E já que o assunto está indo para esse ponto tão importante de como saber, né, Luiz Alberto, esse é um dilema que todos nós enfrentamos na vida. Todos os jovens que estão nos ouvindo agora, pessoas que estão pensando no namoro, esse é um dilema comum, né? Como saber? Né? Eu penso que a Bíblia aponta alguns sinais. Nós vemos, por exemplo, que Deus colocou Eva como que diante de Adão. Essa questão nos fala algo, nos fala que se Adão reflete a imagem de Deus, Eva refletia a imagem de Deus em Adão e refletia a vocação de Adão. Então, ao contrário, os não cristãos podem namorar e casar e ser muito felizes, mas ao contrário deles, nós cristãos devemos pensar como vamos fazer isso, como viveremos. E quando nós vamos para a Bíblia, ela prioriza o intelecto, prioriza a mente. Você deve encontrar alguém que pense como você pensa, que espelhe a sua vocação, que espelhe o seu chamado, espelhe a sua vida, como que diante de você, tal qual Eva, né? Então, essas são certos sinais, né? A oração, ela deve se basear nesses sinais, tudo é um desafio na vida. Quando você encontra alguém, você tem que estar ciente dos desafios que você vai fazer. A gente começou falando de trabalho, então o casamento é trabalho, a Bíblia valoriza o trabalho, a Bíblia nunca vê o trabalho como algo negativo, e quando temos uma visão fraca do trabalho, temos uma visão fraca para o casamento. Nós temos que estar disposto a abnegar, a trabalhar e a construir um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Né? É a pergunta, você que está chegando agora no ponto de vista, tá? É namoro o assunto, a pergunta é: como o jovem saber se esse namoro ou casamento, é um futuro casamento, é vontade de Deus? Pastor Luiz Alberto, como eu vejo essa ótica do relacionamento, do namoro, tem muitas pessoas que casam errado. E o problema não é o matrimônio, né? E depois que casou, que quer saber se o casamento é da vontade de Deus por causa dos atritos, né? Então eu acho que o namoro, ele realmente é uma faculdade para o casamento, onde a pessoa precisa entender qual que é o propósito do seu parceiro de relacionamento. Eu não creio, isso é meu ponto de vista, eu não creio que quando você nasce, Deus estabelece alguém para ser o seu marido, para ser a sua esposa. Eu vejo um Deus com aliança. A minha imagem da pessoa de Deus é um Deus que estabelece aliança com o homem. É a partir do momento que Deus estabelece uma aliança com o homem e esse homem valoriza a aliança, eu vejo Deus
agindo dentro desse ciclo. Então tem muitas pessoas que ou já estão de idade avançada esperando o casamento, porque acha que tem especificamente, e eu não falo isso por experiências ou até mesmo por profecias. Tem muita gente que diz, Deus me profetizou que a minha pessoa certa irá chegar. Amém, amém. Se fosse na sua vida, amém. Mas isso não é um princípio bíblico, isso não é uma ótica bíblica. Eu acho que sim, o mais certo a fazer é avaliar os propósitos, é avaliar os pensamentos. Quando Deus entrega Eva para Adão, Adão dá um brado e diz assim, essa é carne da minha carne, o que ela se parece comigo, é osso dos meus ossos, ela está disposta a ter a mesma estrutura que eu tenho. Até o termo hebraico, né, Kaique? Ela será chamada mulher, Isha, porque veio tirar do homem. Verdade. No português a gente não entende muito por que ele deu esse nome mulher, mas quando a gente vai na raiz hebraica, a gente tem uma vertente na palavra original, Isha, que significa tapadora de brechas. Aquela que entra para tapar as brechas. Então eu preciso ter a ótica sobre a minha companheira, nós que somos homens, da mulher, como alguém que irá nos auxiliar. Antes de casar com a minha esposa, Celina, eu tive outros relacionamentos onde eu conseguia enxergar que não era o mesmo propósito que o meu, que chegou a ser o fim do relacionamento. Mas quando eu encontrei uma pessoa que batia os mesmos propósitos, então eu entendi que ela seria a esposa ideal para o meu ministério, para a minha vida. É isso aí. O Stalin quer completar? A pergunta que muitas das vezes a gente fica se fazendo é: Deus fala? Deus pode falar? Para namoro? Para namoro, essa é a ideia. Porque geralmente isso leva, por exemplo, eu conheço muitos jovens que possuem ministério, que Deus os presenteou com ministério, com a vocação, e muitas das vezes eles vira e mexe, eles estão se questionando: é de Deus ou não é? Então, assim, eu procuro entender que Deus fala. Como? Deus fala nas atitudes. Eu vou dar só um exemplo. Quando Abraão decidiu ir ordenar para buscar uma esposa para seu filho, Isaac, nós vamos perceber que quando o servo de Abraão vai atrás, ele faz um voto. Eliezer vai atrás, ele faz um voto. Qual que é o voto? A moça que chegar a oferecer água para mim, para os meus, né? A gente lembra daquele texto? Então ali eu penso que é um método interessante de Deus falar. Para ele e para os camelos dele. Não devia ser pouca água, né? Não devia ser pouca água, portanto, para você ver. O que me chama a atenção ali, Luiz, Kaique, é o quê? É o fato de que ele realmente coloca em xeque uma atitude. Então a pergunta é: Deus fala? Fala. Para mim, eu entendo que ele fala nas atitudes. Como assim? Geralmente, eu palestro muito em eventos para jovens, e quando eu abro espaço para perguntas, essa é a que mais sai. Deus fala? Deus pode falar? Aí a pergunta é: uma moça chega e questiona: meu namorado não é cristão. Meu namorado não é cristão. Realmente, algumas dizem assim: mas minha tia teve um namorado que não é crente, e hoje ele é mais crente do que ela. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro que diz que geralmente 75% desses relacionamentos que se iniciam aonde um é cristão e o outro não é, eles terminam em divórcio. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você, jovem, querido ouvinte da Rádio Paz FM, será que você teria coragem de entrar dentro de um avião ali no setor Santa Genoveva, sabendo que 75% dos aviões que estão subindo vão cair? Segundo, Deus fala através das atitudes. Por exemplo, se seu namorado não está vindo para a igreja no namoro, ali Deus está falando. Ele não vai vir no casamento. Se sua namorada... enfim, eu não quero me delimitar muito em exemplos aqui, que eu tô com medo de ficar constrangido, mas assim, Deus fala. Ele seculariza as coisas de Deus. Deus está falando. Se você, querido ouvinte, meu colega de espécie que está me ouvindo, se você com 30 dias de relacionamento, se você já percebeu que a sua namorada está achando que você é propriedade dela, ali Deus está falando. Você simplesmente vai encontrar um pepino dos mais terríveis. Ou seja, você vai perceber que Deus fala. A grande questão é que na fase do namoro, nós temos, acho que o Johnny pode até falar com mais propriedade do que eu, a gente tem uma dificuldade terrível em racionalizar. Porque ajunta esse desejo que eu tenho de casar. No meu livro eu abordei sobre 6 motivações que os jovens têm para casar. Ajunta essas motivações, juntamente quando às vezes vem carregado de uma profecia, de um Santo Antônio que anda dentro da igreja.
Aí eu perco a racionalidade. Santo Antônio Católico dentro da igreja evangélica. Santo Antônio Católico dentro da igreja evangélica. E simplesmente o que tem? Eu perco a racionalidade, entro no casamento, porque até então eu penso que tá tudo bem, que vai ser um verdadeiro mar de rosas, vale lembrar que no casamento... E a moça, quando está apaixonada, tem a tendência de fantasiar, não, ele vai melhorar isso aí, depois eu mudo ele. Então, depois... É exatamente isso, querido ouvinte da Rádio Paz, esse erro você não pode cometer. Não se esqueça que Deus no namoro já está falando. Sim, Johnny. Interessante, o Art está falando dessa racionalização, né, bíblica que deve permear o namoro. A gente está aqui nesse tema, namoro e suas responsabilidades, e alguém pode estar se perguntando, por que namoro cristão, namoro não cristão? O que é essa diferença realmente? Bem, a Bíblia prioriza o intelecto. A Bíblia, você não vive do jeito que você quer realmente, né? Nos cursos de filosofia, nós sempre discutimos isso no campo da ética. Tem várias teorias éticas e, pasme, as teorias éticas secularistas e não cristãs, todas elas têm problemas e fracassam, porque elas não começam com absolutos, elas não têm um Deus absoluto, então elas não podem dar normas práticas para a vida. A gente está falando aqui de tanta norma prática, tanta coisa prática da vida, mas é porque a gente começou construindo lá atrás com um Deus absoluto, dizendo como viveremos, como andaremos, como trilharemos nosso caminho, nossa história, né, Kaique? Esse é um campo importante. O Francis Schaeffer tinha um livro chamado Como Viveremos, né? Eu tô rindo aqui, eu tô lembrando que o Lincoln falou para não falar de Francis Schaeffer aqui na rádio. Viu, Lincoln? Mandando um abraço para você, viu, meu amigo? Não tem jeito não, o homem é forte. O Francis Schaeffer era um filósofo cristão e para todo lado ele perguntava como viveremos. E ele via que muitos não cristãos não tinham essa resposta. O que eu acho interessante, Johnny, nesse quesito que você citou sobre ética, uma pessoa que é cristã, ela tem em base como a sua ética e moral a pessoa de Deus. Então Deus é o aferidor dessa pessoa. Quando ela quer consultar o certo ou errado, Deus é o aferidor. Deus é um modelo de certo e errado. Exatamente. Uma pessoa que é cristã, ela não tem Deus como modelo. Quando ela quer fazer o certo ou errado, ela simplesmente consulta os seus próprios desejos. Esse é o problema do namoro com alguém, um relacionamento com alguém que não é cristã. Quando ela está próxima a realizar algum ato, ela não coloca Deus. Ela não coloca a palavra de Deus como aferidor para que a sua ação seja executada. Já vai a emoção. Já vai a emoção e a razão é anulada. Então, esse é um dos maiores problemas do relacionamento com alguém de julgo desigual. Me permita, tem uma ouvinte aqui que pede para não se identificar, é uma mãe preocupada, vocês falaram de normas e de sinais e tudo, né? Ela diz o seguinte, o que vocês acham de um namoro em que a moça paga a metade do lanche do rapaz e o rapaz só paga a metade? A gente responde para você no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, o novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Paz FM, somos uma família. Eu sou a Rosângela de Fátima, eu sou a ganhadora do Cofre da Paz. Estou muito feliz! Um iPhone 7, grana viva! Promoção Cofre da Paz. Oferecimento Biquínis Moda Brasil. Inspirado em você. Siga @Biquínis Moda Brasil. WhatsApp 629-8503-1535. Detroit Jeanswear. 2 lojas na Estação da Moda. Siga @Detroit_Jeanswear. WhatsApp 629-8226-9777. Nova Visão Imports, tudo no atacado e varejo para você consumidor. Avenida São Paulo Campinas, 62-98280-0592. Supermercado Tropical, no Recanto do Bosque, 20 anos vendendo barato. Avenida Tropical, Recanto do Bosque, fone 3517-3148. Magazine Luiza, grandes marcas com os melhores preços em até 24 vezes no cartão Luiza sem juros. Vem ser feliz! Pense no futuro,
Olhe para frente, sonhe alto, faça acontecer. Quer estudar no colégio que tem a maior aprovação no curso de medicina? Colégio Protágoras. Matrículas abertas. Pense no futuro. Escolha o caminho certo. Venha para o Colégio Protágoras. Credibilidade é fundamental. colégioprotagoras.com.br. Sonhe alto, faça acontecer. Você quer um look moda praia com estilo e conforto para arrasar? Biquínis Moda Brasil. Visite a Biquínis Moda Brasil. Vários modelos e tamanhos para toda a família, inclusive plus size. Confira a nossa nova coleção. Vendas atacado e varejo. Condições especiais para revendedor. Biquínis Moda Brasil, inspirado em você. Siga @Biquínis Moda Brasil. WhatsApp 62-98503-1535. Biquínis Moda Brasil. Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as 2 doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tá na paz, tá legal. Ponto de vista. Oferecimento Unialfa. Faça sua inscrição para o vestibular 2020. Acesse www.unialfa.com.br. Mundial Panificadora. Rua 90, número 910, Setor Marista. Encomendas pelo fone 3281-7005. Rede Sol Energia Solar. Use o sol a seu favor e economize muito dinheiro. WhatsApp 993196861. Aluguel sem fiador é com a Viva Imóveis. Envie seu WhatsApp para o nosso número fixo 3085-6242. 3085-6242. Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Aproveite as ofertas da semana Atacadão. Filé de peito frango super frango congelado 1 kg, 8,69. Salsicha hot dog perdigão congelada 5 kg, 29,95. Atacadão, Avenida Goiás Norte com perimetral, Avenida Rio Verde ao lado da cidade empresarial e Rodovia dos Romeiros ao lado do Pit Club. Atacadão, lugar de comprar barato. Vem! Paz FM! Top ofertas Magazine Luiza. Tem Smart TV 50 4K LG, 1.999 em 24 sem juros no cartão Luiza. Lavadora Consul 12 quilos, 1.299, 24 sem juros no cartão Luiza. Moto G7 64 GB, 999. Moto G7 Play 699. Liquidificador ou ferro, R$49 cada. Só na loja do Magazine Luiza. Aproveite! Vem ser feliz! Goiânia é uma cidade que faz. É vida em forma de verso. Uma rima a cada sorriso, escrita com suor e respeito. A cada vaga em CEMEI, a cada metro que se avança na leste-oeste, a cada tijolo que sobe, é um poema de todos. É a cidade do trabalho, da luta, de quem não desiste nunca. Goiânia há 86 anos. Uma história de todos nós. Prefeitura de Goiânia. A família Peta Caseira cresceu e, além de fabricar o melhor biscoito de polvilho há mais de 20 anos, agora produz a famosa e irresistível bananada Nani, aprovada e já conhecida pelo seu paladar. Da próxima vez que for no supermercado, padaria, restaurante ou lanchonete, peça Peta Caseira e bananadas Nani. A excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Uma multidão de amigos, Paz FM, Goiânia. Uma multidão de irmãos, a rádio do coração. Ponto de vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto.
Ponto de vista aqui na Paz FM, conversando sobre namoro, como deve ser o namoro cristão. A gente conversa aqui com o Kaique Farias, o Arnold Starley e o Johnny Júnior, e você também. Essa mãe está preocupada aqui sobre a questão da filha. Eu vou repetir a pergunta da mãe. Ela pede para não se identificar e a gente respeita. O que vocês acham de um namoro que a moça paga a metade do lanche e o rapaz só paga a outra metade? Será que eu estou errada de pensar diferente? A moça é a minha filha. Eles querem se casar, mas desde o início ele faz assim. Ela diz que ela trabalha e por isso é normal. A moça acha normal, a namorada acha normal, mas a mãe está preocupada. Sim, Arnold, a gente pode começar contigo? Essa mãe sim. tem motivo para estar preocupada? Então, a gente tem que estar atento com algumas perguntas. Antes de mais nada, Luiz, meu WhatsApp aqui tá bombando aqui. Gente do céu, esse tema aqui. Tá? Então, eu quero mandar um abraço aí pro Elias, foi meu aluno do seminário, o Willames, meu amigo, entendeu? O pastor Ney, que já esteve aqui na bancada, enfim. A gente deve ponderar algumas perguntas. A primeira é, ele não tá pagando por quê? Esse que é o dilema. É, mais ou menos assim, é aquilo que a gente já estava abordando, né? O contexto disso, né? Ele tá desempregado? Ele tá guardando dinheiro para o casamento? Ou realmente ele não tá pagando por decisão própria? Porque o conflito que a mãe tá entre si é porque provavelmente há décadas atrás isso era praticamente um pecado dos mais grandes, né? Isso era um dos pecados dos mais assim terríveis, justamente por essa perspectiva que tanto o feminismo critica. O que a gente vai lembrar é que existe uma regra. Não, realmente não existe uma regra. Existe uma perspectiva conservadora da coisa que o homem paga e, né? É errado a mulher ajudar a pagar, uma vez ou outra pagar, não. Mas assim, se realmente ele nunca pagou e ele não está guardando dinheiro para um eventual propósito de casamento, ou ele decidiu realmente quem vai assumir essas responsabilidades financeiras é para ela, vai ser ela, no caso a filha da irmã que entrou aí no ar, com a questão, eu não vejo com bons olhos, sinceramente. Deixar tudo como uma responsabilidade para ela, para mim é um indício de que Deus está falando. Portanto, se eu estivesse numa sessão de aconselhamento com ela, eu falava para ela, minha filha, se realmente ele decidiu não fazer isso por vontade própria, está deixando para você, saída pela direita. Acho que a gente tem que realmente ver essa questão dos motivos base disso tá acontecendo, né? Se está envolvido, é uma questão de um contexto, uma dificuldade, um momento, um período que esse rapaz pode estar passando. De fato, pela ótica da Bíblia, não tem para onde correr, né, Kaique? O homem sempre ele é o porta-voz dessa providência de Deus, ele espelha a imagem de Deus e a mulher espelha a imagem de Deus nele. Não tem muito para onde correr nessa questão. Mas a gente tem maneiras e perspectivas de olhar uma situação prática como essa, né, Kaique? O que eu acho é o seguinte, que nem o Arnold Starley falou, a gente precisa avaliar qual que é a situação, por que ele não faz isso. E, na verdade, como o Arnold e o Johnny disse, não é algo bíblico, mas o sinônimo de proteção está ligado a isso, né? A prover. A gente precisa avaliar o porquê que ele não está fazendo. Se é um momento, se realmente se ele tem um pensamento divergente sobre isso. Agora, pelo que ela disse, pelo que a mãe disse, parece que a moça não se incomoda. Ela diz que trabalha, então não se incomoda em pagar parte. Eu acho que se ela está apta ou disposta a suportar isso, isso é algo para decisão da vida dela. Não é uma verdade que aconteceu até mesmo com a mãe, onde o pai pagava tudo para a mãe. Não pode ser aplicado na vida dela se ela assim não concorda. Não é verdade, Johnny? Porque o que eu acho, se ela está disposta a enfrentar isso, de sempre pagar a metade, ela vai ter que estar disposta a sempre assumir metade do relacionamento. Né, exatamente. A pessoa tem que estar apta a perceber o que ela vai ter que construir. O que ela vai ter que construir e trabalhar o que ela vai ter que suportar. Né? Tem uma ouvinte aqui pontuando, aí as mulheres ficam mais preocupadas, né? Ela está pontuando o seguinte, é a Janilza Paula. Obrigado, Janilza. Acho que a preocupação da mãe é a mesma minha. Caso um dia ela não tenha mais dinheiro para ajudar, ela venha sofrer com ele, porque hoje a moça trabalha. Mas e se amanhã, depois, ela não estiver trabalhando, né? E ele vai abandonar ela, ele pode abandoná-la. É o que a Janilza acha, né? Bom, essa é uma opinião, esse é um ponto de vista, né? Nesse caso, a gente precisa estar atento, porque
Porque não é... Aí, no caso, não tem mais perspectivas filosóficas, é uma coisa bem prática. Dizer que o dinheiro não é algo importante é, no mínimo, uma utopia. Portanto, é importante todo casal entender que dinheiro se faz necessário. Eu costumo dizer que quando a gente leva preleitores nas conferências que eu organizo, eu costumo dizer que eles não são anjos, eles não entregam o recado de Deus e voltam para o céu. O que os jovens precisam compreender que o quê? Que vocês não são anjos. Conta chega no final do mês, não é pecado a moça pagar, já chegou vezes que a minha esposa... Já chegou vezes que a minha esposa... A gente é o Zé Boleto, né? O pastor Galdino. E o pastor Galdino. Abraço pro senhor, pastor. Já chegou vezes que a minha esposa me ajudou a pagar, ou pagou algumas vezes algum jantar, mas deixa eu te falar, tem que pagar. Tem que pagar e tem que ter dinheiro. O homem, né? O homem tem que pagar. Só me permita divergir um pouco do pensamento dessa mãe no seguinte aspecto. Vou concordar com o que o Starley diz, que nessa situação, mãe, Deus está falando. Agora você precisa entender, a sua filha, o que Deus está falando, né? Esse seu futuro genro aí, ou pretenso genro, ele não está pagando porque ele é pão duro mesmo? Ou porque ele tem outro propósito? Porque ele está guardando para o casamento? Já está querendo comprar os móveis, está querendo ter a sua casa própria, não é? Ou porque realmente ele não tem dinheiro, porque ele nesse momento está estudando, ele está com dificuldade financeira agora, porque está estudando, está investindo no futuro, ou porque realmente ele é preguiçoso. Então, a resposta está aí na situação. Deus está falando dessa situação. Exatamente. Ele é um rapaz que sabe economizar e por isso não gasta com qualquer coisa, nem com lanchinho na rua, mas porque está guardando, porque quer um futuro melhor para sua filha? É por esse motivo? Ou porque ele é preguiçoso? Os motivos eles vão divergir. Por exemplo, o caso, quando meu irmão foi para casar, foram algum tempo, ele e a sua noiva juntando dinheiro, eles não gastavam praticamente nada para a construção da casa deles, entendeu? E meu irmão sempre foi da tese do tipo, não, se for o caso, então a gente nem vai. A gente está com esse propósito e dependendo da classe social da pessoa, é importante a pessoa guardar dinheiro, porque, como a gente já comentou, o dinheiro está difícil. Então, o que vale destacar o problema, Luiz, é quando eu decido não fazer isso, eu não decido não pagar, eu não estou trabalhando, aí sim. Se realmente esse for o problema, realmente ela está num dilema. O nosso ouvinte pode estar ouvindo todas essas questões práticas agora e pensando, mas onde que está o amor, a química nisso aí? Só questão de trabalho, de que eu vou sacrificar. Alguns filósofos cristãos como Rushduni explicavam o que está acontecendo, o que está em jogo aqui, quando a gente está pensando em namoro, em casamento. É porque tem um conflito de duas visões, a visão romântica do mundo e a visão realista e esperançosa das escrituras. O romantismo é sempre caracterizado por pensar que talvez o mundo pode ser diferente do que ele é. Então o romântico, ele sonha, sonha e sonha, né? E o realista esperançoso, não, ele tem o pé no chão, mas ele tem alegria e esperança na providência de Deus, na alegria que vem do Senhor, no amor que frutifica e cresce. A gente falou que o namoro é guiado pela razão, mas essa razão é a base das nossas emoções. A gente não precisa ver assim como se ela estivesse banindo as emoções da nossa vida, banindo o enamorar da nossa vida, mas sim que ela guia as emoções, guia o prazer na nossa vida. Então as escrituras vão dar essa prioridade. Nós não somos românticos, nós somos realistas, mas diferente do realismo do mundo, nós somos realistas e esperançosos. Nós não terminamos descendo a escada do desespero, né? Então, por isso que realmente aquela moça que pensa em namorar, pensa no casamento, ela deve ter uma visão cada vez mais realista de acordo com as escrituras. Casamento tem trabalho, casamento tem abnegação, o amor é isso, o amor é abnegação. E interessante a gente estar falando tudo isso, porque tudo isso aí é a própria vida dentro de Deus. Os nossos afetos e a vida familiar é a vida dentro de Deus para nós, do que Deus faz por nós. Então, como que a Escritura amarra todos os pontos e nos dá uma visão completa da realidade, né? Então, realmente esse tema puxa esse assunto, né, pastor? Aqui no Ponto de Vista, muitas perguntas chegando. É o Ney, meu amigo Ney, obrigado pelo carinho aí. Grande Luiz Alberto, meu grande amigo, tenho um grande carinho por ele, meu professor Starley, Deus abençoe a sua vida e todos aí da bancada, vocês é top.
Vocês são melhores do Brasil, do mundo, porque através de vocês muitas vidas são edificadas, como a minha e todos da Assembleia de Deus, Casa dos Profetas. Grande abraço. Grande Ney, obrigado, querido, pelo carinho da sua audiência. Luiz Alberto, parabéns pelo tema. Sou ouvinte do programa, congreguei com o pastor Kaique no Alphaville, com o pastor Marcos Sérgio também. Não disse o nome aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir o nome do rapaz. Diga o seu nome e o local de onde você fala ao participar com a gente aqui. É o Rodrigo, né, Rodrigo? É o Rodrigo aqui, o Rodrigo. Pastor Rodrigo, meu abraço. Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Uma moça que pede para não se identificar, a gente respeita. O que fazer quando o marido faz as coisas obrigado para a esposa, mas quando é para ele, deixa eu ver aqui, ele olha no valor da família. Não, deixa eu só dar uma olhadinha com mais atenção aqui, porque isso aqui já não é mais namoro, né? Não vai proibir o futebol, não. Deixa eu ver aqui, porque está um pouquinho fora. Deixa eu ver outra ouvinte aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. A esposa do Kaique Farias, Celina Farias. Olha aqui, tá com a gente aqui. Vem bomba aí. E olha o que vem por aí. Acredito que a responsabilidade financeira deve estar sobre o homem. Porém, no namoro, nem sempre as condições são favoráveis para isso. Muitas meninas esperam encontrar um homem já formado, completo e estabilizado. Porém, o desafio é encontrar um menino e torná-lo homem. Muitas vezes eu e o meu esposo tivemos que dividir as contas. Tivemos sim. Mas isso não fez se conformar com a situação e entregar a responsabilidade financeira a mim. E ela continua. Eu observava e via nele o propósito e a chama de Deus. Por isso decidi confiar tanto nele quanto na promessa que o Senhor nos fez. Hoje, o Senhor tem nos ajudado e vivemos bem para a glória de Deus. Ô, Celina, que coisa linda. Como que não ama essa mulher, pastor Roberto? Celina, meu amor. Coisa linda. Obrigado pela participação. Eu te amo muito. Celina, obrigado. E eu acho interessante você ter falado isso, viu, Celina? Porque as moças também, elas precisam ter essa visão, né? O rapaz agora, a joia não vem pronta. Nem sempre a joia vem pronta. Se você encontrar um rapaz, inclusive um alerta para as moças. Se você encontrar um rapaz que você acha que ele é perfeito demais, desconfia. Exatamente. É porque você não encontrou os defeitos ainda. Então, espera mais um pouco. Exatamente. Porque todo ser humano tem defeitos. Se você encontrou um rapaz que é perfeito demais, um homem que é perfeito demais, desconfia. Você está cego ainda. Exatamente. Não entra nesse relacionamento, porque você não encontrou os defeitos dele. E quando você encontrar, você pode se surpreender. Sim, Johnny. Realmente, essa questão do trabalho quando você encontra alguém, a pessoa pode não estar completamente moldada. A minha esposa Tainara, eu também quero mandar um abraço, já que o Kaique tá fazendo a média dele, né, Arde? Vamos aproveitando aqui, já fazendo a nossa média também. Quero mandar um abraço para minha esposa Tainara Cristina. Ela também, quando começamos o namoro, eu não estava completamente preparado. Eu sou de uma família humilde, né? Não precisa chorar, mas realmente sou de uma família humilde. Mas ela acreditou em mim, falou assim, eu acredito no seu chamado, acredito, né? Ela viu sinais e ela viu que eu estava disposto a trabalhar para dar certo, né? Então é isso, você tem que olhar realmente essa pessoa que você está se namorando, você tem que olhar realmente está disposto a crescer. Eu só queria falar algo aqui, o Luiz. Faz a média logo. Eu quero também aproveitar aqui e mandar um abraço para minha esposa, tá? Um beijo. E assim, antes de mais nada, tem muita gente aqui no WhatsApp, a Denise, líder de jovens lá da AD Fama de Santo Antônio, o Anderson, meu aluno lá no curso de Obreiros, enfim, a irmã Regina, qualquer dia eu passo aí para tomar aquele café. Então, geralmente, quando eu fui casar, eu ouvi um conselho da boca do meu pai, que nem cristão era, mas ele disse que ia falar algo de Deus para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Ele me disse assim, Starley, nunca case com o propósito de que eu vou precisar conseguir tudo para casar. Depois um amigo meu me disse que eu precisava acreditar nessa ideia, porque eu, acreditando nessa ideia, eu vou confiar num Deus que provê. O que meu pai estava querendo falar quanto a isso? É importante, por mais que nós não tenhamos tudo, igual, por exemplo, eu tive o privilégio de conhecer o Johnny na faculdade, o Johnny tinha 17 anos de idade. Nós custamos comprar motinha, lembra da motinha? Vaca magra. Na verdade, nem vaca tinha, porque até o churrasco nós tínhamos feito dela. Sabe o que era estar na faculdade de teologia, sem saber para onde Deus ia nos levar, sem saber muitas das vezes o que estava fazendo ali. E assim, o que era querer, Kaique, ter um dinheiro para comprar um salgado
E muitas das vezes não tinha, porque tinha que honrar a mensalidade. Também. E tinha que comprar os livros de teologia. Reginaldo Cruz, isso é pra você. Aí o que acontece? Aí no finalizar das contas... Exatamente. No finalizar... E ali passa livro. Meninos, não sei por que passa tanto livro. No finalizar das contas, a gente ficava se decidindo, meu Deus, onde é que a gente vai chegar? Aí a gente foi percebendo que pelo menos o desejo a gente tinha. O desejo a gente tinha. A gente não sabia realmente onde é que a gente ia chegar, mas o desejo nós tínhamos. Então o que eu tô querendo dizer? Se a moça às vezes for naquela ideia de que vou casar com um rapaz só que esteja estabilizado, isso pode até ser perigoso porque traz muito aquele ar do que é perfeição. Mas o que vale é o seguinte, é entender que pelo menos o desejo de querer vencer e crescer ele tem. Por exemplo, teve muitas moças, eu liderei jovens por 8 anos, e eu percebia que algumas delas, na ânsia de querer achar que estava casando com um anjo e não com um homem, simplesmente o que fazia? Simplesmente iam atrás deles, não era por causa deles, era por causa do ministério que eles tinham. Então não estava atrás de um homem, estava atrás de um pregador. Eu falo isso porque eu já fui vítima disso. Quando eu cheguei, uma certa feita eu estava liderando um culto de jovens e chegou a moça dizendo que lá em São Paulo ela recebeu uma revelação que ia casar comigo. Mas eu sabia que ela não queria o Starley, ela queria o pregador. Ou seja, isso aí não é... Foi muito atacado. Deus me livre. Muito assediado. Nem fala. O que eu acho interessante é, em Gênesis 24, inclusive o texto que a gente estava lendo aqui, pastor Luiz Alberto, a prova que Abraão pede para o seu servo Eliezer é que encontre a moça que sirva água para os camelos, e sim, Eliezer faz essa prova com Deus. E o interessante é que Rebeca sai de casa simplesmente com um propósito, de ir até a fonte. Ela só sai de casa para ir até a fonte. E é no encontro de Rebeca com a fonte que ela encontra o propósito do casamento. Então tem muita gente que está se relacionando de maneira errada, porque o seu objetivo final não é a fonte. Primeiro é o relacionamento. Esquece a fonte que é Cristo e se relaciona. Aí depois, no relacionamento, quer ir atrás da fonte. Exatamente. Rebeca casa com Isaac e dá prosseguimento à descendência de Abraão, porque o objetivo, quando ela saiu de casa, é ir até a fonte. E encontrando a fonte, ela encontra aquilo que Deus quer para ela. E é tão profundo, porque Rebeca está na genealogia de Cristo. De Cristo, exatamente. Ela não sabia, mas estava entrando na genealogia de Cristo. O que Deus tinha para ela era muito maior. Muito maior. E ela teve por causa do propósito. Ela estava na busca da fonte. Luiz, tem muitos casais que quando começam um relacionamento... Isso é moça de valor, sabia? É moça de valor, moça que se valoriza. Exatamente. Ela não estava preocupada com o namoro. Uhum. Ela estava preocupada Às vezes com a nem fonte. estava pensando. Não estava nem pensando. E de repente a vida dela muda, mas porque ela estava... Sim. O foco dela era a fonte. Era a fonte. Glória a Deus por isso. A gente não pode esquecer. E tem moça preocupada, desesperada, acaba se entregando para um rapaz porque pensa que... Exatamente. Os motivos, aquilo que eu cheguei a abordar... Pensa que ela não vai ser alcançada por Deus, o sonho dela não vai realizar. Exatamente. E ela acaba se perdendo no caminho, mas deixa de olhar para a fonte. Enquanto o motivo real for Cristo, a tendência é que eles vão conseguir. Eles vão conseguir. E, o pastor Arnold, existe uma expressão no grego mesmo, que quando Paulo diz para Timóteo assim, fuja das paixões da mocidade. Essa palavra paixões, incrivelmente, é a mesma que Paulo usa para determinar dados inflamados do inimigo. É uma intenção simplesmente por emoção, não é amor. Eu li uma frase esses dias na internet, eu não me lembro do autor. Paixão sexual. Paixão sexual. Paixão sexual. Eu li essa frase dizendo assim, não é o amor que sustenta o relacionamento. É o relacionamento que sustenta o amor. E isso é uma verdade absoluta, porque nem sempre, como dizia a minha avó, ninguém vive só de amor, né? Chega a conta de luz para pagar, de energia, e você tem que se virar. Uma certa feita, o Johnny me fez um honroso convite de eu estar lá na Sete Campinas pregando, e lá eu estava abordando alguns motivos que estão levando os jovens de igrejas pentecostais a se casarem. Bom, 83,3% que votaram no enquete disseram que tinham se casado, estão se casando porque amavam. Porque amavam. Só que o professor de filosofia duvida até da própria dúvida, né? Aí o que acontece? Eu ficava me perguntando, será que todo mundo que votou casou porque estava amando? Porque se a gente analisar, a gente vai perceber que a Bíblia não levanta a tese de nenhum casal de namorados. Não levanta. Porque o amor de Deus, ele não é provado. Ele não é teórico, ele é prático.
A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco. Não ação, né? Exatamente. Nós não vamos encontrar Jesus abrindo a boca dizendo eu amo vocês, amo vocês, amo vocês. Nós vamos ver Deus provando. Então o amor de Deus ele é provado. O que eu estou querendo falar quanto a isso? É que muitos, eles entram num relacionamento com aquele sentimento de que parece ser amor, quando na verdade o sentimento é aquilo que eu já estava conversando com o Johnny, que é o que Platão chama de amor, mas um amor platônico. Na obra O Banquete, perguntaram para Platão e para outros filósofos o que é o amor. Platão já foi logo se adiantando e dizendo, não, amor? Vocês não sabem o que é amor? Amor é eros, amor é desejo. E perguntaram, Platão, o que é desejo? Resposta de Platão é a falta. Então, para Platão, o que eu amo? Eu amo aquilo que eu não tenho, eu amo aquele lugar que eu nunca fui, e eu amo ter a pessoa que eu não tenho. Porque depois que eu tenho, eu já não amo mais. Nós, brasileiros, conhecemos isso como paixão. Nós tínhamos o desejo de querer ter um celular, depois que nós temos, nosso amor acabou por ele. E aquilo que eu falei na sede de Campinas, na certa feita que eu tive pregando lá, é ficar atento. Porque sempre vai ter meninos dentro da igreja que vão te olhar igual um celular. Vão custar acreditar que tem, mas depois que tem a certeza que tem, simplesmente não querem mais ter. E o amor bíblico, né, Ardio, ele contrasta com esse amor platônico, porque quando a gente pede uma definição para a Bíblia do que é amor, aí lá em Romanos 13:10, Paulo diz, o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, o amor é ações que transformam, ações redentivas, né? É quando você sai de si mesmo para redimir outra pessoa. Eu acho muito interessante do que Salomão fala e José também fala, né? Quando reencontra com seus irmãos, não se preocupem, todo o mal que vocês fizeram, Deus o tornou em bem. E esse é o amor de Deus, é sempre fazer o bem, é sempre tornar em bem. Né? Então, você quer saber se a pessoa realmente te ama? Ela está fazendo bem para você. E o bem é muito definido pela palavra de Deus, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus vai definindo como bem. Então, é como o senhor está falando, pastor Luiz Alberto, é exatamente isso, né? O amor são ações que transformam. E muitas das vezes essa palavra amor na nossa sociedade, pastor, está pouco definida. Você pode ver os movimentos aí falando de amor livre. Por que eu não posso amar? Mas se a gente pegar a definição bíblica de amor, ela vai excluir, por exemplo, o homossexualismo como amor. A Bíblia não vai concordar que o homossexualismo é amor, porque amar é fazer o bem, e o bem é a vontade de Deus. Então tudo isso aí dá uma guinada pra gente, essa definição de amor que não é platônica, ela nos dá uma guinada pro nosso relacionamento. É diferente do conceito ágape para o conceito eros de Platão, né? O conceito hebraico do conceito grego, né? Não quero me identificar, deixa eu ver se eu entendi. Parece que é uma ouvinte nossa aqui. O assunto é sobre namoro, você que está chegando agora no Ponto de Vista, tá? Aqui o Kaique Farias, o Johnny Júnior, o Arnoldo Starley e você que fala com a gente. No namoro e até 5 anos de casados, eu sempre paguei a metade da despesa. Gastamos com a festa de casamento, com a compra do lote, construção da casa, a faculdade. Com 5 anos de casados, já estava tudo pago. Aí decidimos ter filhos. Então parei de trabalhar fora e trabalhar em casa para ficar com as crianças. Valeu a pena ajudá-lo na despesa. Ganhei na Mega Sena. Nós nos formamos em administração. Essa ouvinte pede para não se identificar. A gente respeita, né? Mas ela realmente encontrou o rapaz que os dois tinham propósitos juntos. Até os dois se formaram em administração. Então, interessante isso aqui. Obrigado, querida, pela sua participação aqui no Ponto de Vista da Paz FM. Diga o seu nome, o local de onde você fala e participa aqui. Quem está falando é o pastor Marcos Sérgio. Quero parabenizar o Ponto de Vista e os debatedores. Está alto nível, um tema extremamente importante. E os debatedores aí são jovens pastores qualificados. Deus abençoe aí o Johnny, o Starley e o pastor Kaique. Grande abraço. Grande Marcos Sérgio, pastor, doutor, advogado da melhor qualidade, coisa boa. Obrigado, querido, pelo carinho da sua... Quero também aproveitar e mandar um abraço para ele, Luiz. Realmente, eu já tive a oportunidade de ver o Marcos Sérgio fazendo exposição bíblica. É algo do mais alto nível mesmo. Um abraço ao meu pastor Marcos Sérgio, doutor, mestre pelo Mackenzie, né? Mestre pela Mackenzie. Esse camarada é um ensino ambulante, né? Uma enciclopédia ambulante, né?
Muito bom. Sim, Paz pois do não. Senhor, Sim. Luiz Alberto, boa tarde. Aqui é a Jânia do setor Mansões do Campo, ligadinha no ponto de vista. Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos que compõem a mesa hoje e o evangelista Starley. Eu sou aluna dele no curso de obreiros ali da FACEB. Bom programa, viu, Luiz Alberto? Aqui ligadinha, obrigada. Obrigado, Jânia, pelo carinho da sua participação aqui no Ponto de Vista. O Marcos Vinícius, é isso, Marcos Vinícius? Aluno do Arnold aqui, de teologia. Existem algumas novas cristãs, é isso mesmo? Muito independentes e quase feministas que às vezes assustam alguns jovens cristãos mais conservadores. Um relacionamento entre duas pessoas nesses extremos pode ser prejudicial para o lar? A gente responde o Marcos Vinícius no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, novo talk show. Atual, moderna, pentecostal. 89,5 Paz FM. Dia de sexta-feira na Paz FM, você confere a promoção Sexta-feira Recheada Super Frango, onde você, ouvinte, ganha kits deliciosos com produtos Super Frango, linguiça para churrasco, chicken tradicional, filezinho empanado e muito mais. Para participar dessa maravilhosa promoção Sexta-feira Recheada Super Frango, é fácil. É só conferir o regulamento em nossas redes sociais, se inscrever para participar e toda sexta-feira ficar aguardando a ligação surpresa da Rádio Paz FM. E você pode ser o próximo a ganhar um kit maravilhoso com os deliciosos produtos Super Frango. Boa do dia Atacadão. Todos os dias, produtos em destaque com preços ainda mais baratos. Avenida Goiás Norte com Perimetral, Avenida Rio Verde ao lado da cidade empresarial e Rodovia dos Romeiros ao lado do Fit Club. O que seria da vida sem desafios? Imagina sem sonhos. Não teria a menor graça. Então se desafie. Realize os seus sonhos na melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Na Unialpa, você é capaz de conseguir emprego no início do curso. Também, né? Método ágil de ensino, professores que são referência no mercado e laboratórios de última geração. São 17 cursos para você escolher aquele que sempre sonhou. Bora! Acesse unialpa.com.br e agende sua prova online ou presencial. Todos os domingos, na Paz FM, de 10 ao meio-dia. Programa Movimento Jovem. Oferecimento. Sabonete Alma de Flores. Liberdade é ser quem você é e gostar do que você gosta. E Sabonete Senador, na sua pele, nos seus momentos. O Welt Burger. Agora você tem um encontro marcado para saborear o sanduíche mais gostoso de Goiânia com preço justo. Na T3, em frente ao Vaca Brava, no setor Bueno. Mundial Iluminação. Menor preço do Brasil. Em painel de LED e mesa digital. Fale com o amigo Euler. 62 3086 2724. Logo cedo o despertador já toca. E nada melhor que um bom café brasileiro para começar o dia, trazendo aquela sensação de confiança que vai dar tudo certo. Direto da fazenda para a sua casa, o Café Brasileiro tem uma linha completa de produtos para você e toda a sua família. Tem café tradicional, extra forte, café superior, cappuccino, achocolatado, tem cápsulas e também o café em dose individual, o Drip Coffee, que reúne tradição e inovação. Tá esperando o quê? Para ir até o supermercado mais próximo buscar o seu Café Brasileiro. Compartilhe bons momentos. Quer ficar livre daquela conta de energia que te assusta no final do mês? Rede Sol Energia Solar. Use o sol a seu favor e tenha uma economia de até 95% na sua conta de energia. A Rede Sol Energia Solar vende, instala e já deixa tudo regularizado junto à Enel. Para você economizar tempo e o seu precioso dinheiro, fale agora mesmo com a Rede Sol e saiba mais. WhatsApp 99319-6861. 99319-6861. Que sorrisão, hein, Paulo? Conheça Nano Odontologia. Estacionamento próprio. Infraestrutura com tecnologia de ponta. Horários flexíveis. E uma equipe com mais de 15 especialistas à sua disposição. Condições super especiais para você fazer o seu tratamento dentário. Agende a sua avaliação agora. Vila Brasília, 3280-8404.
Cidade Livre, 3548-4748. Clínica Nano, porque a vida Pede um sorriso. Daqui a pouco, logo após o Ponto de Vista, Conexão 89, com Márcia Alves, aqui na Rádio do Seu Coração. Biostratos, beleza premiada. Promoção Biostratos, beleza premiada. Compre 3 produtos e concorra. Kit Biostratos todo dia, R$2.000 toda semana e R$5.000 todo mês. E no final, mais 3 prêmios incríveis. Escolha o seu, um Jeep Renegade ou uma viagem dos sonhos ou R$90.000. Cadastre sua compra e concorra. Consulte no site promoçãobiostratos.com.br. Válido até 11/12/2019. Biostratos, beleza premiada. Está procurando moda evangélica de verdade, com bom gosto, qualidade e exclusividade para o seu guarda-roupas? Sol da Terra Moda Evangélica. Vestidos, blusas e saias, uma mais linda que a outra. Sol da Terra Moda Evangélica, Passeio das Águas Shopping e Avenida Alberto Miguel Campinas. WhatsApp 992101412. Sol da Terra Moda Evangélica, porque você merece o melhor. Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Aproveite as ofertas da semana Atacadão. Linguiça calabresa excelência 2,5 kg, R$24,90. Hambúrguer bovino e frango faroeste Aurora, R$19,90. Atacadão, Avenida Goiás Norte com Perimetral, Avenida Rio Verde ao lado da Cidade Empresarial e Rodovia dos Romeiros ao lado do Pit Clube. Atacadão, lugar de comprar barato. Vem! Fenômeno de audiência e uma multidão de amigos. Paz FM 89,5. A sua rádio. Ponto de Vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto. Continuar o assunto no ar aqui, porque o programa está quase acabando já. Ó, o doutor Lucas Fernandes com a gente. O assunto é namoro, viu, gente? O Kaique Farias, o Johnny Júnior, o Arnold Starling. Lucas Fernandes, doutor, pastor. Quando me casei, eu fui doido e a Micaela louca de acreditar em mim. Mas graças a Deus, após 20 anos de casados, podemos ver a boa mão de Deus nessa obra e nesse nosso casamento. Vale a pena caminhar juntos e em unidade. Parabéns pela grandeza do programa. Obrigado, doutor Lucas, pastor Lucas Fernandes. É o que a Micaela viu, né? E Micaela enxergou no Lucas, era uma pedra bruta, mas que se ela ajudasse a lapidar, ia se tornar um grande diamante, né? Ela viu, ô Lucas, a Micaela viu que o Lucas era um rapaz de futuro. Uma pedra preciosa. Uma pedra preciosa que, com o tempo, a gente ia talhar. Então, a moça que enxerga isso... Grande abraço, pastor Lucas Fernandes, nosso mestre, doutor Lucas Fernandes. Realmente a moça tem que estar, ela tem que ver, ter essa visão, né, pastor Luiz Alberto? Essa perspectiva de que um relacionamento pode ser construído, e se pode ser construído, tem que acreditar, né? Ao pastor mestre, doutor Lucas Fernandes, um abraço aqui a todos os ouvintes. E eu acho interessante o que ele disse a respeito da esposa ver nele a possibilidade de crescimento, né? O texto bíblico diz que a mulher sábia edifica. A palavra edificar nada mais é do que construir, não é? Então, algumas mulheres não querem ter a dificuldade ou o trabalho de construir o homem dos seus sonhos. Quer pegar o homem dos seus sonhos, pronto. Mas a Bíblia diz, a mulher sábia, ela constrói, ela edifica. Então, vocês precisam, mulheres, vocês precisam, homens, ter a disposição de construir o seu parceiro, para que ele se torne quem você realmente sonha. Ele cresce junto, né? Um ajuda no crescimento do outro. Isso é importante mesmo. O Marcos Vinícius, no bloco anterior, perguntou se algumas moças cristãs muito independentes e quase feministas, às vezes assustam alguns jovens cristãos mais conservadores.
Um relacionamento entre duas pessoas nesses extremos, ela pode ser prejudicial? Eu vou aproveitar para a gente falar sobre julgo desigual, viu, Marcos Vinícius? E Arnoldo, como é que você vê essa questão? Luiz, a gente precisa pôr em pauta. Primeiro eu quero mandar um abraço para Marcos Vinícius, meu parceiro, meu aluno, meu amigo, tá? O que eu preciso destacar com relação a isso é justamente essas ideologias que a gente percebe que, infelizmente, acabou entrando na cabeça de muitos jovens cristãos. O que vale destacar é que o modelo de relacionamento ainda precisa ser bíblico. Ainda precisa ser bíblico. O que está acontecendo hoje na sociedade brasileira, e principalmente no meio dos adolescentes e dos jovens, e eu falo que já vai fazer 10 anos que eu dou aula para eles, é que simplesmente esses valores eles foram muito invertidos. Contrapartida, nós vamos perceber que dentro da igreja, simplesmente o jovem ele vem e simplesmente ele vem na perspectiva de arranjar um namoro. Então o que nós temos? Essa geração de hoje, ela é uma geração que tem dificuldade de demonstrar sua hombridade. Por exemplo, eu já liderei jovens que eles oraram 2, 3, 5 anos para uma menina. 5 anos para uma menina, para no dia que ele orou, para no dia que ele chegar, ele pediu para um colega dele chegar nela. Então esse que é o dilema. Então, 5 anos para, né? Faltando macho alfa. Exatamente. Então, assim, exatamente. O que eu vale destacar é que até um filósofo que nem cristão é, Luiz Felipe Pondé, ele escreveu um livro abordando sobre esse tema. Qual o tema? Essa questão dessa hombridade que está faltando. Afinal de contas, acabaram acontecendo algumas coisas para contribuir para que esses meninos, eles ficassem mais. Porque o que eu ouço da boca de meninas, até quando eu vou dar essas palestras de namoro, é o seguinte. Justamente, acho que é daquilo que o Johnny falou, né? Justamente parece que a minha espécie, parece que realmente ela tem, não sei como é que eu posso dizer assim de uma forma mais clara, mas ela parece que tem medo. E simplesmente, e você vai perceber que até no namoro, os jovens vão conversar assim, quando ele é pregador, estudante da Bíblia, vai conversar sobre calvinismo e arminianismo, entendeu? Quando ele fala sobre a vontade que ele tem de ganhar o mundo para Jesus, aquela coisa toda. Mas assim, isso nem sempre é um tema interessante para conversar em namoro. E simplesmente o que nós temos? Nós temos basicamente jovens que eu penso que é por não estarem bem consigo mesmo, e quem não está bem consigo mesmo, consequentemente, não pode estar bem no relacionamento. Portanto, isso atrapalha? Sim. Por quê? Porque toda ideologia dentro do relacionamento que está dentro da cabeça do menino e da menina, do jovem ou da jovem, deve ser totalmente cristão. Qual que é o plano padrão? A ideia é bem simples. O homem chama a responsabilidade para si e a mulher precisa acreditar na visão que Deus estabeleceu tanto para ela quanto para o casal. Olha o que o Guilherme Carmo coloca aqui, lá da sede de Campinas. Casamento é uma construção. Isso aqui deve ser correio de arquiteto, né? Casamento é uma construção em todos os aspectos, crescendo em Cristo, cultivando o amor diariamente com racionalidade, com Deus no centro de todos os propósitos e caminhando juntos na mesma direção. A clareza nos propósitos e nos objetivos é um princípio fundamental. Obrigado ao Guilherme Carlo. É Carlo ou Carmo? É Carlo mesmo? Um dos nossos líderes de rede lá da sede Campinas. Abraço para você, Guilherme. Deus abençoe sua vida, viu? Muito bom. Pastor Luiz Alberto, eu estava me recordando de uma história que ela vendeu no mundo inteiro, que era a história do menino que não queria crescer. Quem escreveu era James Berry. E quando ele doou os direitos para um hospital carente, o hospital ficou podre de rico. O nome do menino da história era Peter Pan. Peter Pan, ele quer ficar num lugar onde o tempo nunca passa e ele nunca precisa crescer. Porque o crescimento dói, né? Amadurecer dói. Mas a única maneira dele sair daquele lugar é porque tem uma menina chamada Wendy. E ela é uma moradora de Londres, conservadora, ela quer contar história para os meninos perdidos, porque o sonho dela é ser mãe. Inclusive, hoje tem um transtorno chamado a síndrome de Peter Pan. Exatamente. Não quero crescer, quero viver na terra do nunca. Tem se espalhado, Kaique, Arnold, tem se espalhado tantas ideologias pelo mundo, estranhas nesse sentido. Eu estava falando com os meninos ainda ontem, a gente conversando, falando sobre o movimento MGTOW, pastor Luiz Alberto, não sei se você já ouviu falar. MGTOW são, na sigla em inglês, significa homens seguindo seu próprio caminho. Não é homossexualismo, mas são tipos de homens que, na visão deles, mulheres são sempre interesseiras, mas elas querem destruir eles, portanto, eles querem o menor contato possível com mulheres. Só que como os desejos da carne não podem ser refreados com isso,
geralmente a maioria deles ou pagam prostitutas. Acaba tratando a mulher como objeto, né? Acabam tratando a mulher como objeto. É uma ideologia que começou a se espalhar meio pela Europa, porque a gente vê o mundo perdido. O mundo está clamando por um como viveremos, como namoraremos, como... Buscando referências, Buscando referência, e não encontra. Então surge o feminismo, né? Que o nosso ouvinte aí perguntou, surge o Marcos Vinícius, né? Surge também o MGTOW, que é um feminismo agora reverso, porque esses dias eu cheguei a ver uma declaração de uma feminista dizendo pro pai dela: pai, eu te amo, mesmo o senhor sendo homem. É uma utopia, é uma visão distorcida da masculinidade. Parece que ela localizou algo no mundo, na masculinidade, e aquilo é o diabo para ela. E agora os MGTOW estão fazendo o mesmo com as mulheres. Então só o cristianismo pode salvar esse mundo perdido, né? Pastor Roberto Freitas, obrigado pelo carinho da sua participação aqui no Ponto de Vista da Paz FM. Luiz Alberto, um abração a toda a bancada presente, ao Starley, ao pastor Johnny, meu amigo, o outro companheiro que está aí. O assunto está ótimo, está uma bênção. Mas como falou o nosso o escritor Starley, que está aí com você, Luiz, Deus está falando, né? Deus está falando, essa moça tinha que sair fora, né? Ele não está dando um bom exemplo, né? Porque além de perspectiva de guardar o dinheiro para alguma coisa, para o eventual casamento ou a compra de uma casa, o cara tem que ser cavalheiro, né? E esse rapaz com o namoro com essa moça, ele não está sendo cavalheiro, né? E esse assunto está ótimo. Está aí ensinando, né? A todas as moças e rapazes que estão ouvindo o programa. Está uma beleza. Muito bom. Estou ligado aqui, Luiz Alberto. Tô no trânsito aqui ouvindo. Parei agora para gravar esse áudio. Um abração a todos meus amigos aí presentes. Pastor Roberto Freitas, aqui do Jardim Pampulha. Pastor Roberto Freitas de Aparecida de Goiânia. Obrigado, pastor Roberto. Arnoldo Starley, obrigado pela honra da sua presença. O nosso tempo já esgotou. A Márcia Alves está chegando aí com Conexão 89. Foi muito bom o ponto de vista hoje. Fique à vontade. Hoje tem escola bíblica. Atenção, você que é obreiro, você que é evangelista, presbítero, você que é diácono, tá? Diaconisa, missionária, pastor, todos estão convidados para a Escola Bíblica de Obreiros hoje na Catedral Fama. O investimento é de apenas R$50. Começa hoje à noite. A abertura é com o presidente da convenção, o bispo Oídes, às 7 da noite. E depois do bispo Oídes, o pastor Elienay Cabral, do Rio de Janeiro. Isso tudo hoje à noite, tá? Amanhã, pela manhã, o crescimento emocional com o pastor Eurípides Marciano, presidente de Palmeiras de Goiás. Depois o pastor Alexson Nunes, que vai falar sobre crescendo na espiritualidade. No sábado à tarde, o pastor Wagner Oliveira vai falar sobre crescendo nas interações sociais. E no sábado à tarde, o pastor Elienay Cabral, do Rio de Janeiro, encerra falando sobre crescendo no conhecimento. Pastor Arnoldo Starley. Pois bem, meu querido amigo pastor Luiz Alberto, nós vamos ter esse evento lá na Catedral da Fama, Escola Bíblica de Obreiros, né? O tema Crescimento Integral da Igreja. Fica aqui nosso convite. Eu quero também aproveitar para fazer um outro convite. Na Assembleia de Deus Ministério Fama do Setor Santos Dumont, segunda-feira, eu vou começar a fazer a exposição do livro de Apocalipse a partir da gramática grega. Vai ser algo fantástico, 2 meses, tá bom? Na AD Fama Setor Santos Dumont e na nossa catedral, na nossa sede, Escola Bíblica de Obreiros, tema Crescimento Integral da Igreja. Quero mandar um abraço aqui para meus colegas, para meus ouvintes, enfim, para os alunos lá do curso bíblico lá do Santos Dumont. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Luiz Alberto, fica aqui meus sinceros agradecimentos ao Johnny, ao senhor e meu amigo Kaique. Obrigado pela presença. A Escola Bíblica de Obreiros, o investimento é R$50. Hoje à noite, sábado de manhã e sábado à tarde, você pode ligar na FACEB, a Faculdade Assembleiana. A FACEB está realizando esse evento, tá? Você é obreiro, é diácono, diaconisa, presbítero, quer crescer, quer aprender mais, quer reciclar. Esse momento é importante, esse evento que começa hoje à noite, às 7 da noite, tá? O telefone da FACEB, você pode ligar no 3211 1777. Esse, 3077. 3077. 3211 3077. Goiânia, tá? 62, tá? Isso. Você que está fora de Goiânia, 3211 3077. Obrigado, Kaique. Fique à vontade para a sua participação. Deixa eu só agradecer aqui rapidamente aqui. Obrigado. Senhor, boa tarde. Bom, quando eu me casei com meu esposo, mais ou menos aos 9 anos atrás, nós nos casamos
E a gente não teve uma ajuda financeiramente nem do pai, nem da parte do pai, nem da parte de mim, nem da parte dele, dos pais. Mas, assim, fizemos tudo para casar, no religioso, no civil, casamos, alugamos um barracão, fomos morar, não tinha praticamente nada, a gente falava que a gente tinha a sala, mas a sala era só de passado, porque não tinha nada na sala. Compramos televisão, colocamos no chão, então, assim, fomos construindo tudo devagar. Tanto eu ajudando ele, quanto ele me ajudando. E hoje, assim, hoje estamos casados há mais de 9 anos casados a fazer. Temos nossas coisas, temos sorveteria, temos uma empresa, tudo. Sou formada em pedagogia, dou aula também. Então, temos 2 filhos e fomos construindo tudo devagar, tudo com esforço. E o principal que a gente tem que ter é Deus na frente, né? Sei, Catiane, obrigado. Catiane Marques, é assim, todo casal que está junto, que está unido, ele cresce, ele desenvolve, né? Obrigado, ô Kaique, pela sua participação aqui no nosso ponto de vista. Pastor Luiz Alberto, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade da participação, aos meus amigos, pastor Starley, pastor Johnny Júnior, a todos os ouvintes da Rádio Paz FM, a todos os meus irmãos e companheiros e membros da Assembleia de Deus, Campinas, lá no setor bairro Hilda. Deus abençoe vocês, obrigado, e eu agradeço, ficamos por aqui. Obrigado, o Kaique Farias. O Everson Moreira faz uma pontuação. Everson, eu vou só te agradecer pela pontuação. Agora vocês têm que convidar mulheres para falar e debater. Na próxima quarta-feira, o Everson, nós vamos falar só com meninas aqui, tá? Inclusive vem aí o céu das meninas, o céu só para as meninas. Então na próxima quarta-feira, fica ligado aqui no Ponto de Vista que a gente vai dar o troco, tá? Vamos falar só com as meninas na próxima quarta-feira, tá bom, Everson? Obrigado pelo carinho. Johnny, obrigado também, querido, pela sua participação aqui. Muito obrigado, pastor Luiz Alberto. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, para o Jordelino lá de Porá, para o pastor Wilson Júnior da Vila Boa também. Todos vocês que estão nos ouvindo, um abraço para vocês. Muito obrigado, Luiz Alberto. Sempre um prazer retornar aqui. Que Deus abençoe programa Ponto de Vista. Abraço aos meus amigos. Obrigado ao pastor Johnny Júnior, o Kaique Farias, o Arnoldo Starley. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Ponto de Vista. O programa está no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30. Produção da Poliana Oliveira. Apresentação de Luiz Alberto. Desliga seu rádio não, porque vem aí a Márcia Alves e o Conexão 89. De segunda a sexta, ao meio-dia, Ponto de Vista. E agora, todo sábado, ao meio-dia, a voz do pastor, o bispo Oídes José do Carmo, faz um apanhado dos principais assuntos da semana, coloca em pauta e também dá a sua opinião. Todo sábado, meio-dia, aqui na Paz FM, a voz do pastor. Fique ligado, a Márcia Alves já está chegando por aqui. O Ponto de Vista volta na segunda-feira, ao meio-dia, com mais uma rodada de entrevistas e muito mais.